Tai Sensei, Aí. no vídeo de hoje eu gostaria que você explicasse a diferença entre koto e mono. Bom, vamos começar lá da origem. Koto, mono são substantivos na origem. Mono significa coisa, objeto. E koto significa um fato, um evento. Tá? Estes são os sentidos originários dessas palavras. Só que com o tempo eles vão perdendo o seu sentido próprio e vão começar a ser usados mais como um elemento gramatical. Quanto à forma, continua sendo substantivos, mas quanto à função, ele perde o seu conteúdo, que é uma das características do substantivo, e passa a ter uma função mais gramatical. Certo. Vou dar um exemplo com koto. Por exemplo, usado como sufixo. Se eu digo asobigoto, asobi brincar, asobigoto significa brincadeiras, Ok. tá? Mono, que é coisa, por exemplo, taberu é comer. Quando eu digo tabemono, aquilo que se come, em outras palavras, comida. Veja que eu tenho tabe, verbo, e o mono que se junta, tá certo? Mesma coisa, asobi, que é verbo, e o koto, ele vai se sonorizar para koto, mas que se junta. Então são sufixos. Certo. Então mono e koto podem ser usados como sufixo. Isso, eles formam uma nova palavra. Perfeito. Tem um interessante que é o mamagoto. Ah. Mamagoto é casinha. Certo. E esse mama vem de mama, que é uma linguagem infantil para comida. Então as mães falam, mama shimashou, vamos comer. Então esse mama, que é o comer para criança, virou mamagoto, ou seja, as brincadeiras de comer, ou seja, brincar de casinha. Brincar de casinha virou mamagoto. Isso. Certo. E de mono tem vários exemplos, né, Tai Sensei? A senhora falou de tabemono, que é comida, mas tem o kimono, literalmente coisa de vestir, né? Que é vestimenta. Tem nomimono. Nomo é beber, nomimono, portanto é bebida. Que mais? Ikimono. Iki é viver, e kimono, um ser vivo. Norimono. Noru é de tomar uma condução, norimono é qualquer veículo, qualquer instrumento para locomoção. Certo. Então esse foi o primeiro exemplo, como sufixo. A Isso, senhora falou que tem outros usos. isso. Quer dizer, nesse tipo de uso, o mono, ele ainda mantém um pouco, né, o sentido original de coisa e koto de evento ou fato. Mas ele vai perdendo cada vez mais, ele passa a ser, por exemplo, a função de transformar em substantivo um verbo. Tá? Por exemplo, taberu monoganai. Ok. Veja que diferente do tabe mono, agora eu falei taberu monoganai. Sim, de né? fato. Então, ao pé da letra é taberu mono, coisa para comer. Se eu digo taberu monoganai, é quando eu chego de uma viagem, abro a geladeira e não tenho mais nada. Comida que é bom, tô com uma puta fome, desculpa a expressão, mas não tenho nada para comer. Taberu monoganai, não tenho nada para comer. Esta é uma outra função do mono. Entendi. E o koto também pode ser usado desse jeito. É a mesma coisa. Deixa eu ver, koto. Kono hito wa homeru koto ga oi. Homeru é elogiar. É uma pessoa que bajula. Certo. Né? Então, kono hito wa, esta pessoa, homeru koto ga oi. Fatos que bajula, fatos que elogia, são muitas. Ou seja, ele é um grande bajulador. Nesse caso, o koto está funcionando como você está vendo? Eu traduzi em português como bajulador. Né? Aquele que bajula. Certo. Também usado com expressões, né, com verbos na forma ta, né, Tai Sensei? Itakotogaru, esse exatamente. Caso, é isso. Então, itakotogaru, se eu for desmembrar cada uma das partes, kotogaru, o fato existe. O fato do quê? Ita, iku é ir, ita significa ter ido. Então, o fato de ter ido existe. Ao pé da letra seria isso. Esse takotogaru significa já fiz ou pratiquei uma ação. Itakotogaru, já
fui ao Japão. Nihon e Itakotogaro. Entendi. Tá? Né? Então ele tem umas funções gramaticais muito variadas dentro da língua japonesa. Certo. É um substantivo, mas com um sentido, digamos, esvaziado. Exatamente. Isso é muito importante ter, porque, como vocês sabem também, o japonês é uma língua que a palavra que vem depois determina a forma de flexão da precedente, da anterior. Então, se eu tenho um koto, o verbo que vem na frente tem que estar na forma que se liga a um substantivo. Porque ele continua sendo um substantivo quanto à forma. Ele só perde uma de suas características, que é o sentido próprio. Perfeito. Então, só para recapitular tudo, né? Koto e mono. A diferença básica é que o koto indica um acontecimento, enquanto o mono uma coisa. Um objeto, é isso mesmo. Pode ser usado como sufixo, né? Ou como elemento gramatical. Beleza, pessoal. E Tai Sensei, né? Estou aqui encantado com a sua explicação. Espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo também. E queria saber como podemos fazer para ter aula contigo. Não é só comigo. É aula comigo, mas também com Takashi Sensei, com Mitsuko Sensei, no nosso curso de japonês essencial. Legal. Né? Vou deixar todas as informações sobre o nosso curso no link. Geralmente estamos com as matrículas fechadas, né? Então, caso a gente esteja com a matrícula fechada, vocês cliquem lá que podem colocar o nome na lista de espera. Caso estejamos com matrículas abertas, é só ir lá e partir para o abraço, né? Será e a muito... gente vai se encontrar mais vezes. Exatamente. Isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até agora e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais. Sayonara. Sayonara.